A nossa profissão é como médico. O médico é 24 horas médico, né? O policial também é 24 horas e o jornalista também. Então é claro que em casa eu estou sempre ouvindo o radinho, estou lendo a internet, lendo jornal, vendo o Twitter. É claro que eu faço as minhas coisas, tenho vida pessoal. Mas a gente não consegue se desligar, né? Eu não entro aqui, não, agora 1 da tarde eu vou colocar meu colete de jornalista e vou ser jornalista. Bom, meu início no jornalismo esportivo, ele demora um pouco para acontecer, né? Porque eu me formo na Fevale em 2009 e vou trabalhar na TV Bandeirantes. Na TV Bandeirantes eu trabalho no jornalismo geral, podemos dizer assim, né? Cultura, política, economia e muito pouco esporte eu tive contato, assim, durante o período da Band, que foi meu primeiro trabalho com carteira assinada. Então eu trabalhei primeiro como produtor, depois como chefe de produção, editor de um programa de agronegócios chamado Agroband, e foi um momento muito legal que eu aprendi muito. E em 2012, depois de 2 anos trabalhando na Band com carteira assinada, eu vim para o Grupo RBS para trabalhar na TV Com também como editor, mas eu sempre quis ser repórter, né? Então aqui eu consegui uma vaga de repórter na TV Com, depois de trabalhar um período como editor, e depois de então passar por diversas áreas e receber a oportunidade no esporte, veio um estalo, assim, nossa, eu acho que é isso que eu quero, né? Gostei da maneira como o jornalismo esportivo trabalha os fatos, que é com um pouco mais de cintura, jogo de cintura, um pouco mais de criatividade no roteiro, e isso me deixou encantado, assim, dessa possibilidade de contar uma história de uma maneira diferente, mais ousada, usando vários recursos, né? Ferramentas que no jornalismo do dia a dia, no factual, a gente não tem tanto espaço e tempo também, porque é tudo muito corrido. Então eu comecei a fazer bastante esporte na TV Com, aí apresentei programas de esporte, tive a honra de apresentar um programa que se chamava TV Com Esportes, um programa muito tradicional na TV Com, e que não existe mais, o programa é nem o canal, né? A TV Com não existe mais, e apresentei junto com o Maurício Saraiva, então tive contato com muitos profissionais ali no esporte que me ajudaram bastante. E este ano, 2016, abri uma vaga no Globo Esporte, me candidatei, e aí então comecei a ser um repórter oficialmente então só de esporte, trabalhando, também faço transmissões para o Sport TV, né, transmissões de jogo, então estou muito feliz, mas foi algo assim que foi surgindo, né, com várias experiências que eu tive ao longo da carreira, e aí eu vi, depois de trabalhar um pouco, assim, que o esporte era o que eu queria. Pois é, Solange, esse é o nosso grande desafio, né, porque a gente vai cobrir um treino do Grêmio. Por exemplo, ontem eu fui cobrir o treino do Internacional, eu gravei terça e ia entrar quarta. Só que na terça-feira, já depois do fim do treino, os repórteres de rádio e de internet já tinham divulgado todas as informações do jogo, né? Então a gente sai com a missão aqui da redação do Globo Esporte, no caso da mídia TV, tentando pescar algo, tentando contar a história de um personagem, algo que seja diferente do factual. A gente vai ter o factual, vai ter o time que o Celso Rotti vai escalar para o jogo, mas vai contar uma história também de um outro lado. Então o que eu consegui fazer ontem? Eu peguei torcedores que estavam na fila para comprar ingresso e pegamos histórias de torcedores que estavam se superando para comprar ingresso, para ver o jogo contra o Coritiba no Beira-Rio. Então era a aluna que estava faltando aula, era o pai que se atrasou para ir no trabalho, era o cara que guardou dinheiro para comprar o ingresso do jogo, histórias de superação. Porque os jogadores do Inter estão se superando também para sair do rebaixamento, então a gente pegou esse lado que ninguém ainda tinha trabalhado e contamos a história assim, né? Então a matéria ela se dá em volta dessa superação de torcida e jogadores, e também lá no meio do VT, da reportagem, a gente dá o time, que é o que as rádios e a internet deram antes da gente, mas a gente completa tudo com isso. É uma missão muito grande, né? Porque hoje, se não tiver nada novo para oferecer um dia depois sobre um assunto que todo mundo já falou, as pessoas não vão ter interesse, né? Então cada vez mais o trabalho de produção, de conversar um com o outro, a gente faz muito trabalho de avaliação. Termina o Globo Esporte, a gente se reúne. Como é que foi o programa? O programa foi bom, faltou isso aqui, faltou não sei o que, tá, e o que a gente vai contar amanhã? No meu caso que eu faço esporte, sempre a gente está no campo, né? Ou no campo do jogo, ou no campo do treino. O cenário sempre é o mesmo. Então a gente tenta mudar um pouco, fazer uma coisa mais conversada, às vezes ir para um outro local para gravar passagem, usar algumas metáforas assim para tentar inovar, fazer alguma coisa com o movimento, mas a passagem é muito importante para dar uma informação relevante, algo que a gente tenta fazer uma coisa mais
com brincadeira, mas também tem que ter um peso, tem que dar um peso para a passagem, para o boletim do repórter que seja o ideal, né? Porque ali é o momento que tu aparece, então eu preciso passar credibilidade também. Eu acho que tem que ter um pouco a brincadeira, mas também tem que ter informação, porque senão fica a brincadeira pela brincadeira e aí tu acaba não informando e às vezes a brincadeira não é engraçada e tu vai pagar mico, né? Mas é algo complicado, mas é algo também muito legal de fazer assim no jornalismo esportivo, de te dar essa possibilidade, né? Então geralmente a minha escala é para fazer o treino do Grêmio ou do Inter, ou de outro time, ou de outro esporte, e começa assim, começa com a gente assistindo todo mundo aqui quando dá o Globo Esporte na redação, para fazer essa avaliação depois do jornal, né, do programa, como foi o programa, o que faltou, o que precisa melhorar, o que está 10, o que está ruim. E isso é importante, né, porque às vezes a gente tem um ego muito grande, né, não aceita crítica, só aceita elogio. E aqui é algo que a gente está aprendendo muito, assim, principalmente no Globo Esporte, que é saber ouvir a crítica. A gente precisa saber o que a gente está acertando, mas também o que está errando, para melhorar no próximo. Depois a gente faz uma avaliação do que a gente pretende contar no outro dia, quais são as pautas, e aí eu vou pro treino. Aí tem o treino, acompanho o treino, aí depois tem a coletiva, um jogador fala, a gente faz a entrevista com o jogador, grava passagem e tal, e vem pra redação. A gente tem um programa onde a gente consegue editar já algumas coisas, fazer um roteiro, então já coloco na ordem assim, meu off, a sonora, a imagem que eu vou usar, ele já vai esqueletado para o editor de imagens, esse esqueleto, né, da matéria, e o editor de imagens pega então os offs, as sonoras que eu já esqueletei, já coloquei na ordem e vai cobrir o VT, né. Então o editor ele tem o acompanhamento do editor de texto, porque o repórter às vezes não consegue estar junto na edição da matéria, né, para ver ou para indicar alguma imagem. Então o roteiro, a gente além de escrever o texto e indicar as sonoras, eu também procuro dizer o que eu quero, sabe? Olha, nessa imagem aqui, vamos colocar um efeito de um relógio com as horas passando rapidamente, porque eu quero dizer que o Inter tem um tempo muito pequeno, não sei o que, para fazer alguma coisa. Então é praticamente essa a minha rotina.